Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, tem as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, você já recebe a análise do seu caso no outro dia. Tem as informações do treinamento emocional, dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: André, boa tarde. Meu nome é tal, tenho 28 anos, sou de Minas Gerais e vou contar minha história. Quem sabe você não me ajuda a esclarecer minhas ideias. Bem, eu só tive um namorado na vida. Sempre fui muito centrada nos estudos, então sempre deixei a vida amorosa de lado. Sempre fui taxada de fria, insensível, enfim, a sem coração. Mas na verdade sempre fui muito decidida, mais racional, sabe? Sofri por amor, mas foi por uma única pessoa. Neste ano, último ano de faculdade, terminando o doutorado, nossa, essa embalou os estudos mesmo, hein? Já terminou a faculdade, já foi para o mestrado, depois doutorado. Resolvi curtir um pouco da minha vida. Até então virgem, em anos de faculdade, nunca fui numa festa sequer, nunca havia bebido, enfim, nada. Conheci um rapaz através do grupo de carona que tínhamos. Me apaixonei e pá! Perdi minha virgindade com ele, daí em diante fiz coisas que nunca havia feito. Bebi, fiquei e sofri bastante. Esse cara só queria isso de mim, sexo. E eu fiquei muito mal por isso. Eu me afastei dele, claro. Afinal de contas, por mais que eu gostasse dele, gostava antes de mim. Menos mal, né? Ele ainda continuou e continua atrás de mim, mas eu não quero mais nada com ele. Enfim, os meses se passaram e eu resolvi seguir com minha vida. Entrei num aplicativo de relacionamentos e conheci um cara de outro estado, São Paulo. Ele me chamou muito a atenção pela educação e pelo bom papo. Tomei a iniciativa e pedi o WhatsApp dele. Ele me passou e passamos a nos falar todos os dias. As coisas foram se desenvolvendo de forma natural, até que marcamos de nos conhecer. Ele foi para minha cidade me ver, ficou num hotel e foi o final de semana mais maravilhoso da minha vida. Fui tratada como uma princesa. Tudo que um dia eu havia sonhado estava ali comigo. Começo a ficar com medo com essas coisas. Tudo que eu havia sonhado estava ali comigo. Conversamos muito, saímos e ele me respeitou muito, não forçou nada e não rolou sexo. Pois bem, ele voltou para São Paulo e continuamos nos falando. Estávamos como namorados, passou-se mais ou menos um mês e novamente iríamos nos ver. Dessa vez ele ficaria na minha casa, que fica em outra cidade de Minas Gerais, pois moro em República e da primeira vez que nos vimos eu estava na casa da minha mãe. Pois bem, ele veio, percorreu a distância de mais de 600 quilômetros para me ver. Eu já estava totalmente apaixonada, chegou como um príncipe, trouxe presentes como da primeira vez e mais uma vez me tratou como uma princesa. Mas algo estava me incomodando. Comecei a notar que quando estávamos passeando juntos, de mãos dadas, ele ficava olhando outras mulheres, descaradamente. Eu não disse nada, mas aquilo me incomodou muito, sem contar que às vezes ele parecia meio distante, mas preferi não comentar. Ele foi embora e continuou me tratando normalmente, mas aquela questão estava me incomodando, até que resolvi conversar com ele. Fui bem sincera, como sempre. Antes, perguntei se eu estava fazendo bem para ele, se ele estava feliz comigo, e ele disse que sim. Então, expliquei que eu havia notado que ele ficava olhando as mulheres e que aquilo tinha me deixado meio chateada. Disse que não queria controlar ele, até porque ele poderia olhar para quem quisesse, mas não precisava ser na minha cara. Foi aí que ele me disse que a distância estava incomodando ele e que ele ia conversar comigo sobre isso no final de semana.
Disse que o fato dele não poder estar perto de mim quando eu precisasse não fazia bem para ele e que não dava para termos um relacionamento, mas que não queria parar de conversar comigo. Eu, do outro lado da linha, queria morrer. Mas me mantive íntegra. Isso, bem. Isso. Sofra com dignidade, bem. Linda, plena. Por dentro tá morrendo. Mas para de se desmanchar em lágrimas na frente do boy. Ai, pelo amor de Deus, não acredito, não faça isso. Disse que pensava diferente dele, mas se ele queria que fosse daquela forma, assim seria. Isso, bem, é isso. É tá ali, no salto, bem. Pra homem também, viu? Ei, homens que estão assistindo, você também, bem, ali, firme na botina. A mulher tá firme no salto. Homem, bem, tem que estar firme ali na botina. Ele me respondeu que aquela era a opinião dele e que se eu quisesse poderia expor a minha. Eu disse que a decisão já estava tomada e que não iria adiantar eu expor minha opinião naquele caso. No dia seguinte, resolvi dar uma de madura e aos prantos escrevi um e-mail enorme. Ah, tá, achei que tinha ligado aos prantos. Ei, eu falei, já vai descer do salto. Tá, aos prantos você escreveu um e-mail. É isso aí, bem. Tá chorando, mas, né? Bem, computador não vê que a gente tá chorando, o e-mail não vai chegar lá e ela fala pra ele assim, ó. Aos prantos ela escreve. Não, bem, não vai acontecer desse jeito. Escrevi um e-mail enorme agradecendo por tudo e dizendo que desejava que ele encontrasse uma mulher à altura dele e tal. Ah, não, aqui você cagou. Vamos pegar aqui a caneta da discórdia, bem, e aqui já desceu do salto já. Que ele encontrasse uma mulher à altura dele e tal. Ah, aqui já a vítima já falou. Ai, tudo bem, agradeço por tudo. Se eu quer que você encontre uma mulher à sua altura. Ah, vá. Ao mesmo tempo você se reduz, né? Então, ao mesmo tempo que se coloca como vítima, que você encontre alguém à sua altura. Ao mesmo tempo que se coloca como vítima, se reduz. Então, né, são duas coisas. É a vítima e ainda se coloca para baixo. Ah, cria vergonha na cara. Para, hein? Ele me respondeu com muitos elogios, dizendo que eu era muito especial para ele e tal. Ele continuou conversando comigo, mandando mensagens, comentando os meus status, e eu fui me afastando. 2 ou 3 semanas depois, comecei a notar que ele estava distante. Desconfiei que ele estivesse com outra e perguntei. Ele me confirmou que estava ficando com outra há alguns dias, mas que não era nada sério. Eu disse, bem, agora você tem alguém por perto então. E ele me disse novamente que não era nada sério. Fiquei arrasada e fui me afastando, mas ele ainda continuava me mandando mensagem de bom dia, perguntando como eu estava, e eu vi que aquilo não estava me fazendo bem. Mas também não iria ignorar ele, mas poderia ter bloqueado. Certo? Poderia. Aquilo não está me fazendo bem? Não. Então tá. Assim como ele teve a capacidade, porque ele teve a capacidade de jogar real com você. Tá? O que a gente vê e os casos que eu analiso aqui muitas vezes de relacionamento à distância é que o cara tá lá à distância, ele não consegue ter relacionamento à distância, ele quer alguém por perto, ele acha alguém por perto, mas ele mantém você à distância. Então, ele foi honesto com você. Falou da complicação que era para ele manter um relacionamento à distância. Então, foi honestíssimo. Você, por sua vez, poderia ter sido absolutamente honesta com ele ao dizer, por exemplo, olha, essa situação não me faz bem, então eu vou te bloquear, vou te excluir, não é por birra, é simplesmente porque isso não está me fazendo bem, não é legal. Então, né, como a gente tem que batalhar pelo nosso bem-estar, então estou fazendo isso, certo? Não quero que você leve para o lado pessoal, que eu estou, né, ou que eu tenha raiva de você, ou que eu estou fazendo isso para querer te punir de alguma maneira. Tá vendo? Atitude madura.
Então você poderia sim ter excluído ele. Os tempos foram passando e eu cada vez mais demorava a responder e ele também. Daí passamos a ficar dias sem nos falar. Às vezes mandava mensagem, ele não respondia, daí passavam-se dias, ele aparecia com um bom dia e ainda tem sido assim. André, eu ainda gosto dele, mas não me sinto bem em ficar conversando com ele, porque ele tá com outra, mas sinto muita falta dele. Eu tomo a decisão de não conversar com ele mais, mas ele sempre aparece e eu mais dia, deve ser isso, né? Deve ter, é que saiu errado aqui. Deve ser mais dias ou menos dia, acabo respondendo. Sei que não temos mais volta e isso me dói muito. Não sei o que fazer para esquecê-lo. Por favor, me ajude. Então, acabei respondendo sem saber que o questionamento final seria esse. Minha querida, eu não tenho a menor dúvida. E você que está me assistindo aí, não tem que ter a menor dúvida nesse tipo de caso aqui. É bloquear. Essa história, quantas vezes na live... Às 5 da tarde, você que não sabe ainda, 5 horas da tarde, 5h30, tá? Nunca entro às 5, 5h30, vamos colocar 5h30 aqui. 5h30 da tarde tem live aqui no YouTube, de segunda a sexta. O que aparece de pergunta? Ai, André, então, bloquear é infantil? Não, bem, não é. O bloqueio, eu considero ele um tanto quanto infantil quando acontece assim, ó. A Google vai querer falar alguma coisa. Fica quieta. Sua pesquisa gerou o seguinte resultado. Que resultado que gerou? Vamos ver. Bloqueio, eu considero ele um tanto infantil. Como bloquear? Como bloquear? Ai, Google, você me atrapalha, você entra no meio do meu raciocínio. Então, eu considero uma certa infantilidade. Qual tipo de bloqueio? Aquele em que eu estou discutindo com a pessoa, pelo WhatsApp, por exemplo, né? Ou por áudio, que seja. Estou discutindo, não sei o quê. Aí a pessoa fala alguma coisa, eu respondo, ela fala outra, eu respondo. Aí eu pego e bloqueio ela, porque eu não quero que ela responda mais. Não quero ouvir mais o que ela tem a dizer. É uma certa infantilidade, porque estamos num diálogo, deixa ela responder. Então, nesse sentido, eu considero um tanto quanto infantil. Agora, num contexto desse daqui, não tem nada de infantilidade. Ah, então, André, mas eu acho que é infantil. Tem gente que usa isso que é infantil, sabe por quê? Porque não quer bloquear. Porque quer continuar lá, vendo mensagem, porque acha que não consigo, eu não consigo esquecer, eu não consigo seguir. Então, por isso que quer. Não quer bloquear e aí usa que é infantil como uma justificativa, porque assim, né, eu me sinto melhor. Não, porque eu não vou bloquear, porque é muita infantilidade. Não, bem, você não quer bloquear porque você não quer seguir. Você quer continuar vendo a pessoa ali, falando com você, mesmo você sabendo que não tem mais volta, mesmo você sabendo que a pessoa já está com outra. Então, você está se auto-sabotando. Não faça isso com você. Mete o bloqueio. Não está me fazendo bem. Certo? Se inscreva. Se não é inscrito ainda, se inscreve aqui. Fico aguardando sua inscrição. Se curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.